Esta é a Rua da Felicidade, que com o mesmo nome tem também nas imediações uma travessa, um beco e um pátio. O seu nome em chinês é Foc Long San Cai, que quer dizer qualquer coisa como Rua Nova da Felicidade Abundante. Fazia parte do bazar chinês e era a zona de todos os prazeres, da prostituição, do ópio, do comércio e dos restaurantes. Venceslau de Moraes descreve assim a já famosa rua que diz ser comprida, sofrivelmente estreita e pouco farta em 1890. Fumegam nas caçarolas manjares desconhecidos, que os cozinheiros, sórdidos e quase nus, vão adubando com temperos. Uns migam verduras, outros depenam aves, outros amassam bolos. Mas é a população feminina, bem mais do que os janotas, os cegos, os vendilhões de flores, que formiga na Rua da Felicidade. Vestem cabaias vistosas, usam braceletes e anéis, manilhas de prata nos tornozelos, como as escravas. Umas passeiam, dando-se as mãos, rindo e conversando, arrastando ruidosamente as grossas alparcas suspensas dos pés nus. Outras penteiam-se, acarminam as faces, mirando-se em espelhinhos reles. Fumam em cachimbos de estanho, tomam chá, jogam, acocoradas, as cartas. Em 1924, o escritor espanhol Blasco Ibáñez, no seu livro Volta ao Mundo de um Novelista, descrevia esta Rua da Felicidade como semelhante às que existem em todos os portos de mar, mas que aqui oferece o interesse de serem unicamente chineses os que a frequentam. Tornamos a atravessar a grande rua de Macau que se reveste nas primeiras horas da noite de um aspecto de capital da província. Passeiam por ela numerosos sacerdotes e oficiais vestidos à paisana, jovens de uma elegância marcial com grandes chapéus de feltro a mosqueteiro e casaco branco. Cerca de 20 anos mais tarde, Jaime do Inso, em Cenas da Vida de Macau, fala da rua tentando retirar-lhe os adornos da fantasia e mostrá-la de acordo com as cores austeras e puritanas da moral da ditadura de Salazar, que estava em pleno vigor e que não gostava destes sítios. Rua da Felicidade. Que fantasia, que irrisão! Fantasia que chega ao ponto de quando, da inauguração da Rua de Macau, na exposição do Mundo Português de 1940, a nossa imprensa ter anunciado como coisa certa e indubitável que aquela rua reproduzia um trecho da Rua da Felicidade, com os seus clubes de fantã, prédios de vários andares, pagodes, casas de chá e não sabemos que mais fantasias de bom repórter, que por certo ficará muito admirado se um dia chegar a saber que naquela rua de estilo tártaro não há prédios de mais de um andar, clubes nem fantã, pagodes ou casas de chá, e que só há a felicidade da desventura de certas peipachais, chamemos-lhe assim, que por um eufemismo muito do gosto dos chinas, deram fama à rua, emprestando-lhe este nome tão querido dos chineses e cujo caractere ideográfico se vê espalhado por toda a parte: felicidade. Os tais caracteres originais de que fala Jaime do Inso foram-se na voragem do restauro da rua, como diz na primeira pessoa outro escritor. Henrique de Sena Fernandes, que por aqui andou, muitas vezes às escondidas dos pais. A Rua da Felicidade tem uma história importante para a vida de Macau desde o século passado e quase todo este século. Há muito que se contar sobre a Rua das Felicidades, não é? É claro que o restauro não vai dar completamente como era a ideia, como eram de facto aquelas casas, porque falta o friso superior onde havia pinturas chinesas alusivas a lendas ou talvez a histórias referentes à função da rua. Não consegui nunca saber, de facto, o que eram aqueles escritos que lá estavam. Eram engraçados porque havia desenhos, não é? Figuras notáveis que eu interpretava, como disse há bocado, lendas alusivas naturalmente à função da rua. Isto desapareceu com um desleixo a que a rua foi votada por muitos anos.
Há muito que falar na Rua das Felicidades. Aquilo que eu lembro foi nos anos 30, não é? Eu era bastante novo até, mas isto não quer dizer que não andasse por curiosidade passando pela via rapidamente. Eu tinha alguns amigos muito malandrinhos neste sentido, que me arrastavam às vezes para aquelas zonas. É claro, meus pais nunca sabiam nada do que se estava a passar, não é? E eu podia ser um malandrinho, mas enfim, uma questão de educação, uma questão de, por qualquer razão, não enverdei felizmente por esse caminho de uma boémia intensa. Primeiro, não tinha dinheiro, e por outro lado, era então novo demais para isso. A Rua das Felicidades era calçada portuguesa, passavam continuamente muitos rickshaws, havia vendilhões nas ruas, sentia-se o cheiro do sândalo e queimavam-se peixões por os lados. Ouvia-se a música dos instrumentos musicais, propriamente daquelas mulheres. Como engraçado, naquelas casas entrava-se sempre nas portas de espaldar, não é? E sentada à porta mesmo estava sempre uma velhinha. Uma velhinha ou duas velhinhas que estavam lá, que nem eram donas, não é? Eram empregadas, naturalmente antigas prostitutas que ficaram reformadas, que ficavam lá a tomar conta porteiras. Porteiras. Depois subia-se lá para cima dentro daquelas casas, havia quartos, havia uma sala grande, havia então vários quartos, divididos todos em tabiques, não é? E aparecia a dona, a patroa, não é? Que nós em Macau chamamos a abadesa. Depois da Segunda Guerra Mundial, no início dos anos 50, a ditadura do Estado Novo declarou ilegal a prostituição e os bordéis em todo o ultramar português, incluindo Macau. Foi então que a Rua da Felicidade deixou de ser Facai, o Bairro Vermelho, ou, em sentido literal, a Rua das Flores, voltando ao seu já esquecido ambiente de museu insípido ao ar livre.